Boa noite, galera. Nossa semana aí, junina, semana de São João, semana de festas, chegando perto do recesso para quem trabalha na área do magistério. E vamos com tudo. Nós da equipe Gama trouxemos aí para vocês essa semana duas aulas, correção de simulados. Deixa eu me ajeitar aqui enquanto a galera está chegando. Então, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar questões. Olha que intimidade me arrumando aqui na frente de vocês. Hoje nós vamos trabalhar questões sobre ECA, LDB, vários assuntos de fundamentos da educação, legislação educacional, com foco aí na banca IAN, mas não só na banca IAN, né, que é a banca para Belfor Roxo, mas também trouxe algumas questões de outras bancas para que a gente possa se preparar aí para o concurso, que vai ter prova dia 10, que é o concurso de Belfor Roxo. Vamos ter uma turma intensiva, uma turma séria, com aulas ao vivo, não são somente aulas gravadas, são aulas ao vivo que ficam gravadas e vocês vão poder assistir até o dia da prova. Tá bom? O valor dessa turma é R$ 119,90. Em breve, a Renata vai estar divulgando aí em todos os grupos para vocês. E hoje nós vamos fazer questões que já estavam no material da aula de hoje e algumas questões que eu coloquei aqui em cima da hora, questões bônus para a gente relembrar alguns conceitos. Boa noite, Natália. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Judite. Boa noite, Fábio. Boa noite, Rosinere. Que saudade. Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos. A galera ainda está chegando, está entrando, mas nós vamos começar, né? O combinado 8 horas e 8 horas estamos aqui. Então, bora lá, galera. Vou começar a compartilhar a tela aqui. Lembrando que essa aula também vai ser gravada, postada no canal. E aí, se por um acaso não der para todo mundo ficar até o final, quem for chegando depois vai poder assistir a aula. Então, opa, deixa eu abrir aqui. Me posicionar no cantinho para não atrapalhar vocês. Então vamos para a primeira questão. Eu vou deixar essa questão na tela para quem não teve tempo de fazer quando eu postei no WhatsApp. Vou deixar aí um minutinho para que vocês possam ler e eu venho para corrigir, tá? Então é o momento aí de você pegar o seu material, pegar uma água. Vou deixar aqui rapidinho para quem não fez poder fazer a questão um. Deixa eu ver. Então, assim, não. Vai estragar isso. Vai quebrar o rosto. Galera que está chegando, muito boa noite. Essas são as questões bônus, questões que não estavam no material que foi postado no grupo do aulão. Então, vamos fazer a número um. De acordo com a Lei 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, logo, o dever do Estado, né, do poder público, com a educação escolar pública, será efetivado mediante a garantia de, exceto, opa, eu não quero saber a verdade, aqui eu quero saber a mentira. Aqui vai de encontro, ou seja, que vai contra o que preceitua a LDB. Eu quero saber qual é a questão errada, qual é a opção errada. E aí, coloquem no chat ou podem abrir o microfone e falar o que vocês marcaram aqui na 1.
que vocês marcaram aí na questão número 1? Falem para mim. Opa, tem resposta aqui no chat. Ah, essa tava muito molezinha. Agora, Natália, Amanda foram de A, beleza. Por que que a letra A está errada? Eu quero saber. Alguém sabe me dizer? Disseram que o erro está na letra A. Beleza, mas qual é o erro da letra A? Porque está se referindo ao Estado. O Estado aí é referente ao Estado mesmo, não referente ao. Como O é que eu vou Estado dizer? está Quando se se referindo ao, refere, né, não ao é? poder É a público, parte do de maneira Estado, não é? geral. Oi? O Estado é maneira geral, quando está em De uma letra maneira maiúscula, é geral, isso? se referindo ao poder público. Mas por que que a letra A está errada? Qual é o erro da letra A? Porque ele colocou que é restrito até 3 anos de idade. E para ser certo, como é que ficaria? Ah, ficaria É gratuito para educação básica. de zero, né? Ah, educação De zero até infantil 5 anos. gratuita às crianças de até quantos anos? A educação 4. infantil? 4 anos. Não. Não, 4 é pré, né? Ah, tá. Até que idade? Gente, ó, vocês estão me deixando 5 nervosa. anos, 5 anos, 5 anos. Não Muito é, bem, aí é até diferente. 5 anos de idade. 5 Então, anos, de zero até isso. 5, né? Esse estado aqui da questão, ele está se referindo ao poder público, tá? Não aos estados, Rio de Janeiro, São Paulo, não isso. Ao estado de uma maneira geral, enquanto poder público. Então, tem que oferecer educação infantil e gratuita às crianças de até 5 anos de idade. A educação infantil, ela vai até os 5 anos de idade, né? Ali começa no berçário, maternal 1, maternal 2, pré 1, pré 2, até 5 anos de idade. A educação infantil é dividida em duas etapas: creche e pré-escola. Lembrando que a creche é obrigação dos municípios oferecer, porém, ela não é de matrícula obrigatória. Porém, a pré-escola, a partir dos 4 anos, é de matrícula obrigatória. Fábio, obrigada aí, você respondeu brilhantemente, meu amigo. Fábio, você tem feito dever de casa, Fábio? Estou de olho em vocês. É, pessoal. Tem gente de umas turmas aí que ficam burlando o dever de casa. Eu fico só olhando. Lei Então, das Bases do Nacional, ao tratar da composição de nível escolar, vamos lá agora para a questão 2. E eu acho que eu já dei a resposta aqui, meu Deus. Vamos lá. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, ao tratar da composição dos níveis escolares, estabelece que a educação básica compõe-se de. Então, D, ela fala sobre D. D ou B. C de cavalo, C, cavalo. C de cavalo, de cocada. É C, C, né? C de Por cocada. quê? Fala sobre composição de níveis. Existem dois níveis: a educação básica e o ensino superior, tá? Somente dois níveis. E aí ela fala que estabelece que a educação básica compõe-se de educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, dividida em creche e pré-escola, ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, e ensino médio. Beleza. Então, A1 ficou letra A, A2, letra C de cocada, e vamos para A3. Ó, essa questão me deixa nervosa, vocês não vão errar, hein? Quem já foi meu aluno aqui, eu acho que todo mundo. Não vai errar, não, hein? Não me enlouqueçam. O ensino brasileiro está organizado e estruturado de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394/96.
Acerca da sua organização e estrutura, sabe-se que a educação básica obrigatória é organizada da seguinte maneira. Não respondam agora. Atenção, vou fechar aqui um minutinho. Não respondam agora. Vou dar um tempo para quem chegou agora ler a questão 3. E aí, quem souber, pode responder, pode abrir o áudio, pode falar comigo. Bora? O pessoal tá indo de Isso aí chat. é B. B. Aê, Rosinere. É, sim, Ninguém vai me né? A quem decepcionar, é não do vai curso não, ainda não é essa. né? O meu A quê? educação básica obrigatória, ela começa Tudo dos bem? Nem namoro 4, essa da manhã hoje. ela vai dos 4 aos 17 anos. É a luz aberta. Oi? Não, já a Então, pessoa já desligou. a educação básica obrigatória, ela vai dos 4 aos 17 anos. Começa na pré-escola, passa aí pelo ensino fundamental e vai até o ensino médio. Então, muito cuidado. Eu sempre falo isso em todas as aulas. Cuidado para não confundir. A educação básica tem como primeira etapa a educação infantil. Mas quando eu falo em educação básica obrigatória, começa na pré-escola, porque a pré-escola pré-1, 4 anos, pré-2, 5 anos, ok? A obrigatoriedade vai dos 4 aos 17 anos. Então, a educação básica obrigatória é organizada em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Agora vem a questão mais fácil, porém é necessário estar atento. Depende muito da interpretação textual. Língua portuguesa, eu já falei para vocês que eu amo matemática, mas a língua portuguesa está em tudo na nossa vida, inclusive na matemática. Muitas das vezes a gente erra uma questão de matemática por conta de interpretação textual. Mas bora lá para 4. Eu vou fechar, eu não vou ler a pergunta, porque senão eu acabo dando dica da resposta para vocês. Então, vou fechar aqui. Boa noite, Alessandra. A gente está na questão 4. Depois eu falo o gabarito das anteriores, tá bom? Vou fechar aqui rapidinho para que vocês possam fazer Tá com bom, calma a Manu. 4. Oi? Show, obrigada. Nada. Tá bom, obrigada.
E aí, galera? Tava difícil? O que que vocês marcaram aí na 4? Boa noite, galera que está chegando agora. Nós vamos corrigir mais 10 questões e eu coloquei aí 4 questões iniciais, questões bônus, tá bom? A gente está na quarta questão bônus e vão vir mais 10 questões para correção. O que que vocês marcaram na 4? Podem abrir o áudio, falar ou colocar no chat. Do conjunto das relações interativas para facilitar a aprendizagem, se deduz uma série de funções dos professores, que tem como ponto de partida o próprio planejamento, segundo Zabala. Galera, a gente sabe que o planejamento é muito importante. Quando a gente faz as coisas de improviso, e eu não vou dizer, né? Eu não sou uma super heroína, né? Eu não vou dizer que eu não faço, porque já aconteceu de chegar numa aula de improviso e eu sei o quanto é ruim você não ter um planejamento, um plano de aula, você não, né, trabalhar ali o passo a passo do que você planejou. É muito, muito complicado você chegar numa sala de aula, se deparar com crianças, adolescentes, adultos, seja no preparatório. E agora, o que que eu vou fazer? Sabe? É uma sensação muito ruim. E até para avaliar como foi aquela aula é complicado, porque se você não tem um objetivo, se você não sabe onde quer chegar, como é que você vai saber se deu certo, se deu errado, se a aula foi proveitosa, né? Como é que se deu esse processo de ensino-aprendizagem? Então, a Natália marcou letra A. Natália, você quer justificar a sua resposta? Por que será que a letra A está errada? Ter um plano de ação detalhado que possa definir previamente as diferentes situações do processo de ensino-aprendizagem. Por que essa está errada? Qual é o erro? E aí? Vamos ver a B. Contar com as contribuições e os conhecimentos dos alunos, tanto no início das atividades quanto durante a realização, no processo. Letra C. Estabelecer metas ao alcance dos alunos para que possam ser superadas com esforço e ajuda se necessários. D. Promover canais de comunicação que regulem os processos de negociação, participação e construção, ou seja, diálogo, conversa. E aí? Alguém mais respondeu essa? O que que vocês colocaram? Qual é o erro? Essa tá difícil. Vamos lá. A Natália colocou que o erro está na letra A. Vamos analisar a letra A. Ter um plano de ação detalhado que possa definir previamente as diferentes situações do processo de ensino-aprendizagem. Plano de ação é uma interferência, algo que eu vou fazer. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo. Eu tenho um aluno, ou eu tenho 4 alunos, 5 alunos numa turma, que estão com dificuldade em matemática. Então eu preciso traçar um plano de ação para diminuir o máximo essas dificuldades, entender o que está levando esses alunos a terem dificuldade em matemática, mas eu só consigo traçar o plano de ação depois que eu vivenciar essas situações. Como é que eu vou traçar um plano de ação? Antes do processo, antes da aula, antes da avaliação, antes de um período. Como é que eu vou traçar, ter um plano de ação detalhada que possa definir previamente as diferentes situações do processo de ensino-aprendizagem? O plano de ação, ele precisa acontecer depois do processo. Por quê? Como é que eu vou traçar um plano de ação se eu não sei quais são os alunos que vão precisar, pegando esse exemplo aí da matemática. Eu vou traçar um plano de ação para melhorar, para diminuir aí as desigualdades da turma em relação a determinado conteúdo de matemática, né? Para diminuir aí a defasagem, a deficiência dos alunos em relação àquele conteúdo. Mas eu só consigo traçar o plano de ação depois que eu vivenciar aquilo.
Depois que eu entender quais são os alunos que precisam de ajuda, qual é a ajuda necessária para cada um. Então, a letra A, ela está inversa. Primeiro, eu vou viver as situações do processo de ensino-aprendizagem. A partir da análise desse processo, eu vou avaliar e, a partir daí, traçar um plano de ação. Ficou claro? Alguém com dúvida no 4? Por que que o 4 é a letra A? Porque eu não posso ter o plano de ação detalhado antes de vivenciar as situações do processo. Primeiro, eu tenho que vivenciar as situações do processo de ensino-aprendizagem, entender as características do que está acontecendo, da turma, de cada aluno, de cada grupo, e a partir da minha avaliação, a partir do acompanhamento, da minha mediação enquanto professor, é que eu vou traçar um plano de ação. Mas como é que eu vou traçar um plano de ação antes de vivenciar esse processo? Antes que esse processo aconteça? O plano de ação ele precisa ser baseado em fatos, em resultados, em avaliação. Então, eu não tenho como uma bola de cristal para saber. Primeiro, eu preciso vivenciar, avaliar, analisar os meus métodos, as minhas metodologias, as minhas técnicas, analisar o erro, o acerto do aluno, entender como ele chegou àquele resultado, traçar um plano de ação com base no que aconteceu. Porque eu não tenho como prever. Eu preciso vivenciar. Ficou claro por que que na 4 é a letra A? Alguém com dúvida? Pessoal, fiquem à vontade, podem perguntar. A gente está aqui para isso, para aprender junto, para tirar dúvida. Ficou claro aqui? Beleza, pessoal? Entendeu? Você pode retirar para mim a dúvida, porque eu fiquei em dúvida na parte que ele diz assim, na D, promover canais de comunicação que regulem. Essa parte me gerou muita dúvida sobre por que que estaria certo. Ter canais de comunicação que regulem, no sentido não de regular o aluno, que pode ou que não pode, mas no sentido de estabelecer, né, comunicações que façam uma interação, uma troca nos processos de negociação, conversa, debate, participação e construção. Né? É uma característica do Zabala falar sobre processos de negociação, canais de comunicação. A gente precisa ter vários canais de comunicação, maneiras de conversar, negociar sobre determinados pontos, determinados assuntos, participação e construção. Ficou claro? Beleza. Sim, obrigada. Nada. Então vamos lá. Agora, esse material foi postado ontem no pessoal que entrou no grupo, né? No grupo da mentoria. Então, vamos lá. E, gente, a Judite conhece a Rosinere. Estão conversando durante a aula. Ah, vou ter que separar essa dupla. Ah, A vou. gente se conhece há mais de 10 anos, entendeu? Trabalhamos Gente, juntas. aluno sendo aluno, minha gente, batendo papo durante a aula. Ah, vocês são demais. Bora lá, galera. Seja bem-vinda, Judite. Segundo a Lei 9394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, todas essas questões agora são da banca IAN, tá bom? Segundo a Lei 9394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, a educação é dever de quem? Do Estado e da família. Do Estado e da Estado da família. família. Perfeito. A educação é dever do Estado e da família, incentivado aí pela sociedade, pela comunidade. Então, letra C. Lembrando, galera, que embora seja questões da IAN, que vai fazer a prova aí de Belford Roxo, todas as questões aqui servem para todos os concursos na área de magistério. Então, vamos lá. A gente está com um foco um pouquinho maior na IAN por conta do concurso que está aberto.
Eu vou trazer aulão também, eu só preciso de um tempo, porque eu tô bem sem tempo. Eu vou preparar um aulão para vocês com algumas questões CNU. Eu estou estudando bem a banca, mas a gente vai fazer um aulão gratuito também para o CNU, tá bom? Então vamos lá. 2. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. As bancas gostam de confundir princípios com garantias. Princípios, LDB, artigo 3. Garantias, LDB, artigo 4. Então, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto, ou D seja, de dado. incentivo à iniciativa privada, né? Não tem isso. É pluralidade de ideias, concepções pedagógicas, coexistências de instituições públicas e instituições privadas. Quais são as instituições privadas? Escolas particulares, filantrópicas, confessionais, comunitárias. Então, 2, letra D. Um ficou C e 2, letra D. Vou fechar aqui para que vocês, para quem não fez, fazer a 3 e a 4, mas vai ser bem rapidinho, hein, pessoal? Só para o pessoal que chegou agora se situar aí e fazer a 3 e a 4. Bora lá na 3. Fábio foi de A, será? O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá: 1. Recensear anualmente. Esse anualmente é importante, cuidado para não confundir. Recensear anualmente crianças e adolescentes em idade escolar, bem como jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Zelar junto aos pais e responsáveis pela frequência à escola. Efetuar matrículas na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Estão corretas? Galera, foi de A, 1 e 2. Por que que a 4, por que que o item 3 está errado? Porque não é função federativa, é função dos municípios aí, né? Não é bem isso. O poder público, o poder A público. educação básica e as crianças de até 4 anos de idade e tal, não é do setor federativo, não é isso, professor? Não. Aqui, ó. O poder público, o Estado, o poder público de uma maneira geral, seja municipal, federal, estadual, tá? O poder público, na esfera de sua competência, deverá. Olha o erro do 3. Efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos. Está correto. Porém, o verbo efetuar. Quem tem que efetuar, fazer a matrícula? É o poder Os público. pais. O poder Pais. público tem que oferecer. Fábio, a questão ela está a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos. O Estado, o poder público tem que oferecer a possibilidade da matrícula.
Mas quem vai efetuar a matrícula é o poder público. O poder público, ele vai oferecer, né? Tem a obrigatoriedade de oferecer educação básica a partir dos 4 anos. Também a creche. Mas quem vai efetuar a matrícula não é o poder público, não é o Estado. É a família, os responsáveis, tá? Então, tem que oferecer. O dever do Estado é oferecer. Mas quem vai efetuar a matrícula são os responsáveis. Essa veio para pegar mesmo. A gente precisa Deixa eu estar te fazer uma atento aos pergunta. detalhes. Pode falar. Quando você fala aqui nessa questão em poder público, não tá se referindo igual àquela questão que você comentou quando se refere ao Estado em letra maiúscula, né? Isso, eu As poderia três ter esferas, escrito municipal, estadual, né? federal e o Distrito Federal, né? Essa questão poderia estar assim, ó. Deverá, o Estado na esfera de sua competência. Ou seja, pode ser municipal, estadual, federal, do Distrito Federal, né? O poder público, o Estado, com letra maiúscula. Como você falou, isso mesmo, Rosinelli. Então, o Estado vai recensear, vai zelar, vai oferecer, mas efetuar a matrícula não é o poder público. São os responsáveis pelas crianças. O poder público, o Estado, oferece a escola, a creche, os EDIs, né? Eles têm, às vezes, nomenclaturas diferentes, mas quem vai fazer a matrícula? Nas escolas, nos EDIs, nas creches, nos espaços das infâncias. Quem vai efetuar a matrícula são os pais ou responsáveis. Beleza? Então, é incumbência das famílias efetuar a matrícula na educação básica. O Estado vai oferecer a escola, a creche, mas quem vai fazer a matrícula não é o poder público. Ficou claro, pessoal? Essa tem uma pegadona, né? Essa foi pegadinha mesmo. Vamos para 4. Só estou descendo aqui para ficar claro para vocês. Lei 9394/96, ou seja, a LDB, Utilização da Educação Nacional, rege que são incumbências da União, União, âmbito federal, tá? Exceto o que não faz parte aí da União, não é incumbência da União. O pessoal foi de letra D, baixar normas complementares para o sistema de ensino dos estados. Essa é uma incumbência dos estados. Os estados vão baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Os municípios vão baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. O Distrito Federal vai baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. E a União vai baixar normas complementares para os seus sistemas de ensino, e não para os sistemas de ensino dos estados. Todos os demais itens são aí incumbências da União, ou seja, do âmbito federal. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida na 4? Posso passar para 5? Então, bora lá. Questão 5. Notificar ao Conselho Tutelar do município, daquela comarca, ou seja, se eu estou na Urca, por exemplo, num bairro do Rio de Janeiro, eu preciso comunicar ao Conselho Tutelar do Rio de Janeiro, daquela determinada comarca. Eu não posso, por exemplo, estar trabalhando em Duque de Caxias e comunicar ao Conselho Tutelar de São João de Meriti. É sempre ao Conselho Tutelar daquele município, daquela comarca. Então, vamos lá. Notificar ao Conselho Tutelar do município, ao juiz competente da comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação de alunos que apresentem quantidades de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei é incumbência de quem?
né? Dos estabelecimentos de ensino. E quem vai responder pelo estabelecimento de ensino? Os gestores, os dirigentes dos estabelecimentos de ensino. Ok? Então, 5, letra B. Ficou, para quem chegou agora, 1C, 2D de dado, 3A, 4D, 5B de bola. E vamos para a questão 6. E eu não vou deixar o gabarito nos grupos. Vocês vão ter que assistir os vídeos. Ah, como eu sou má. Vão ter que assistir o vídeo. Só querem moleza. Vamos lá. Assinale a alternativa incorreta. Gente, a Ian, ela gosta de pedir o exceto, o incorreto, assim como outras bancas. Na aula passada eu falei com vocês, né, na terça-feira. O nosso cérebro, ele tende a buscar sempre a resposta certa. Quando a gente tem que pedir o que está em desacordo, o incorreto, parece que dá, né, uma chacoalhada aí. Então, muita atenção. Assinale a alternativa incorreta, segundo o que rege a LDB. E aí, qual é o erro da 6? Opa, a Bianca chegou. Judite foi de D. Judite e Fábio estão me perguntando. Simone afirmou B Simone afirmou D e Bianca afirmou B. Vamos lá. Eu quero a mentira, hein, galera? Vou ler uma por uma. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno maior de 30 anos de idade. Está certo. Eu posso dizer que a prática de educação física é facultativa ao aluno maior de 30 anos de idade. Existem outras possibilidades? Sim, mas a letra A não está errada. Além da prática facultativa ao aluno maior de 30 anos, é aquele que tem filhos, aquele que trabalha 6 horas ou mais e comprove isso, aquele que presta serviço militar, né, e comprove que faz atividade física. Então, a letra A, ela está correta. O aluno maior de 30 anos de idade tem a prática da educação física facultativa. Beleza. Não está errado. Letra B. Na parte diversificada do currículo, então, nós temos a Base Nacional Comum Curricular, na construção do currículo, que vai ser complementada aí pela parte diversificada, de acordo com as características do sistema de ensino. Então, vamos lá. Na parte diversificada do currículo, será incluído obrigatoriamente, a partir da quinta série do ensino, pelo menos uma língua estrangeira. Galera, moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar dentro das possibilidades da instituição. A gente fala hoje em quinta série? Não, a gente fala em sexto ano, tá? E não é pelo menos uma língua estrangeira. A partir do sexto ano é a língua inglesa. Então, a letra B está errada. A letra B está errada. Vamos para C. Os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os princípios da proteção e defesa civil e a educação ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios.
ensino fundamental e ensino médio, públicos e privados, torna-se facultativo o estudo de história da cultura afro-brasileira. Não é facultativo, é obrigatório. Então, é uma questão que foi anulada, porque ela tem 2 erros aí, tá? Ela tem 2 erros. Então, é uma questão que caiu numa prova e ela foi anulada, porque não existe uma resposta certa. Ok? Então é bom eu trazer isso para vocês e vocês analisarem, porque às vezes vocês recebem o gabarito e aceitam como verdade e não questionam. Então a gente tem que aprender a questionar, tá? Tenho uma Então, dúvida. Na B, o erro, ele foi sexto ano, e qual foi o outro erro? língua estrangeira moderna. Ele fala do inglês, tá? Ele fala do inglês. Na C, o erro foi o que mesmo? Os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir princípios da proteção e defesa civil. Não fala sobre isso. A C também tem erro, né? Na verdade, eu entendo que quem fez essa questão, ela, na verdade, não queria incorreta, ela queria a questão correta, porque só tem uma correta, que é a letra A. Todas as demais estão incorretas. Concordam comigo? Todas aqui estão incorretas. Eu acho que na hora de redigir a questão, eles deviam ter. Quem fez devia estar pensando na correta, mas digitou incorreta, o que fez a questão A, ser anulada. E a a D C, de o erro está na gato. proteção da defesa civil, né? Educação Os ambiental. currículos do Isso ensino consta. fundamental e médio devem incluir os princípios da proteção e da defesa civil, ou seja, fala sobre educação ambiental, né? De forma integrada aos conteúdos, mas da defesa civil, não. Ok? Então, só tem uma resposta correta. Eu acho que na hora de digitar, eles digitaram incorreta. Então, A D se de a gente. gato tá errada, porque falou ali do privados também, né? Não, público e privado, sim. O erro está que não é facultativo, é obrigatório. Seja nas instituições públicas ou privadas, tá? O estudo de história e cultura afro-brasileira e indígena é obrigatório, tanto nas escolas públicas quanto privadas, tá? É obrigatório, não Obrigada. facultativo, tá bom, Judite? Então, a única correta é a letra A. Eu corrigi aqui o erro da banca, porém, seria uma questão anulada, porque o que estava escrito aqui? Incorreta. Era assim que estava na prova, né? Então não tinha possibilidade. Beleza? Ficou claro, galera? Por que essa questão caísse na prova, ela seria anulada? Porque ela tem 3 incorretas e uma correta. A A está Sim, certa. Certo, pessoal? Então, se certo. fosse para marcar a correta, seria a letra A. A correta é a letra A. E todas as outras estão incorretas. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque essa banca, ela tem uma característica de vez em quando, cometer umas coisinhas assim. E hoje, né, a gente não fala mais isso, assim como a quinta série, tá, Lucas? Assim como a quinta série. Então, eles misturaram o que era antes na LDB com o atual. E aí gerou, né, todo esse erro. Obrigada pela sua participação. Para quem não viu o chat, o Lucas está dizendo que a questão da defesa civil constava na LDB, mas foi retirada. Então, eles misturaram. Por isso é importante da gente estar sempre relendo os conteúdos, relendo as atualizações, porque às vezes a gente estudou há muito tempo e não vai
estando atento às atualizações, e aí a gente pode cair numa pegadinha. Então, vamos para a 7. De acordo com a Lei 9394/96, 2012. Obrigada, Lucas. De acordo com a Lei 9394/96, é correto o que se afirma em legislação educacional. Então, quando a gente fala em legislação educacional, o que a gente pode afirmar como correto? Deixa eu. O ensino fundamental regular será sempre ministrado em língua portuguesa. Sempre? Não. Porque nós temos a escola, a modalidade indígena, a modalidade, né, de surdos, que aí a gente vai trazer Libras, a modalidade indígena, que tem aí a língua materna, beleza? B, o ensino religioso é de matrícula obrigatória, certo ou errado? Errado, facultativa, né? Ativo. Os sistemas de ensino têm que oferecer, mas a matrícula é facultativa, tá? As escolas têm a obrigação de oferecer, mas a matrícula é facultativa. Então a B também está errada. Lembrando que agora a gente está procurando o certo. O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, não poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão nos estudos. Não, não faz sentido, né? A educação profissional e tecnológica, ela tem que ser avaliada, certificada. Então, nos resta a letra D. Na educação superior, o ano letivo regular independe do ano civil, ou seja, na educação superior é por semestre, não tem a ver com o ano das escolas ali, primeiro ano, segundo ano. Tem, no mínimo, 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver, né? Porque o ano civil, ele é diferente do ano letivo regular na educação superior. Não tem essa obrigatoriedade, né? Como tem aí no ano civil. Então, a resposta da 7 é a letra D de dado, tá? Independe dessas questões. Cada curso tem a sua ementa, a sua grade, a sua quantidade de horas, até porque existem faculdades que você monta a sua grade por semestre, a sua carga horária. Então, ficou dessa maneira. 7D de dado. Vamos para 8. Do parecer 4 de 1998, as escolas deverão estabelecer como norteadores de suas ações pedagógicas. Vou dar um tempinho aqui para vocês fazerem. A 8.
Então, vamos lá. Peraí. Deixa eu só me posicionar aqui. Vamos lá? Tá. Então, vamos lá. Princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade, do respeito ao bem comum. Então, quando a gente fala em diretrizes curriculares nacionais e de base nacional comum curricular, elas são norteadas, né? As ações pedagógicas são norteadas pelos princípios éticos, políticos e estéticos. Princípios éticos falam da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum. Perfeito. Os princípios políticos falam dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. Perfeito. 3. Os princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade, da diversidade e das manifestações artísticas e culturais. Esse mas não está errado, tá? Tirando o mas não, ficaria correto. Então, é letra A, A1 e A2, porque os princípios estéticos são da sensibilidade, da criatividade, da diversidade e das manifestações artísticas e culturais, ok? O mais não é que fez o item 3 ficar errado. Então, vamos para 9. Vou deixar aqui para vocês um tempinho para quem não fez fazer a 9 e a 10. Galera aqui tá rápida, já tá respondendo. 9C. Então, vamos falar sobre o inatismo. Dentro, né, da teoria inatisma, da teoria inatista, perdão, o indivíduo já nasce pronto,
Tudo que ele traz consigo já é definido desde o nascimento e vai sendo aflorado à medida que vai crescendo, se desenvolvendo, amadurecendo. Então, 9 correta, letra C. E 10. 10 está pedindo o incorreto. A respeito da relação entre o docente e o aluno, ou seja, entre nós e os nossos alunos, no processo de ensino-aprendizagem, é mentira dizer que quando um professor, aqui está errado, ouve. Quando um professor ouve seus alunos, ele identifica com mais facilidade como está o processo de aprendizagem, quando ele ouve, quando ele escuta, né? Quando ele presta atenção no aluno. Verdade. A disciplina em sala de aula está diretamente relacionada à prática do professor. Sim, a prática do professor influencia diretamente a questão disciplinar em sala de aula, né? E o Paulo Freire, ele fala muito sobre isso. Ele diz que o professor, ele tem que ser autoridade dentro da sala de aula, mas não confundir autoridade com autoritarismo. Ele tem que mediar as situações, mediar os conflitos, né? Trabalhar as questões de regra, de respeito ao outro, da autonomia, mas sem ser autoritário. Mas ele precisa ser autoridade. Então, a B está correto. Vamos ver aqui. C. A relação professor-aluno plena ocorre mediante a interação do professor com os pais ou responsáveis. Também, né? A relação professor-aluno, ela ocorre entre o professor e o aluno, mas é preciso que tenha uma interação também dos docentes com os pais ou responsáveis, ou seja, uma parceria entre família e escola. Tradicional, o professor ele não evita criar ambientes favoráveis para aumentar a repetição, né? Das respostas aprendidas. Muito pelo contrário. Dentro da perspectiva tradicional, ele cria ambientes favoráveis para que o aluno possa repetir, memorizar, decorar. Judite arrasando hoje, hein? Aê! Né? Então, o professor ele não evita criar esses ambientes, muito pelo contrário. A visão, a abordagem tradicional, ela vem toda em cima de decorar, memorizar, beleza? Galera, muito obrigado por estarem aqui. Eu vou colocar o vídeo, o link do vídeo, daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Muito obrigado por estarem aqui. Fiquem atentos, porque nos grupos que eu vou marcar mais uma aula para a próxima semana. E aí vai ser nosso último aulão aqui desse semestre, né? Aulão desse semestre. Eu vou procurar trazer alguma coisa que relacionada à banca do CNU, tá bom? Nós vamos ter aí uma turma intensiva, começando no dia 7 de julho, para Belfor Roxo. Fiquem atentos no canal Magistério Sem Firulas. O mesmo que eu coloco os vídeos, porque todos os outros vídeos das outras aulas de mentoria, aulões que a gente teve gratuito, ficam disponíveis lá no canal. Esse é um canal só para vídeo de aulas, é um canal de bate-papo, de troca. Muito obrigado por estarem aqui. A gente se vê no próximo, tá? Foi um prazer ter vocês aqui. Muito obrigada aí. E até a próxima. Um beijão. E que venha o recesso para a gente descansar, mas sem parar de estudar. Beleza? Um abração aí, galera. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem algo que não ficou claro? Tudo tranquilo? Obrigada. Qualquer coisa pode chamar no privado, tá bom? Beijo.